O desejo por algo, na verdade, não é você que escolhe. Isso parece um pouco controverso e eu já venho estudando sobre esse tipo de conhecimento e me marcou bastante. Então, basicamente, vai ser o tema desse vídeo. E quando eu comecei a estudar, né, só para quem não sabe, basicamente é sobre desejo mimético. E esse conceito foi construído por, anotei aqui no meu caderninho, René Girard, provavelmente. O que é desejo mimético? Nada mais é do que o desejo pela imitação. E aí pode ser uma imitação consciente ou inconsciente. Como assim? Perceba que geralmente a gente é o reflexo das pessoas que a gente convive, do que a gente assiste na televisão, em série, das pessoas que a gente segue no mundo digital. Todo o nosso processo de compra, consumo, é tudo baseado nesse desejo mimético. Eu já tô, cara, alguns dias, semanas, meditando sobre isso, né? Meditando literalmente, absorvendo conteúdo e me conectando na minha realidade para ter, como já tenho consciência, consolidado esse conteúdo, toda ação que eu tomo, eu analiso para ver se tem um processo de imitação. Para ficar mais claro, o jeito mais fácil de concretizar e tangibilizar isso é quando você tem uma criança, um bebê, uma criança, que ainda todas as suas decisões são espelhadas, né, pelas atitudes da família, do pai, da mãe, enfim. Então, por exemplo, se você como pai ou mãe, ou por exemplo, né, se você não é pai ou mãe, mas imagina um pai e uma mãe, briga muito, grita muito, essa criança provavelmente ela vai entender que isso é normal. Se, por exemplo, os pais são mais calmos ou algo do gênero, a criança tende a ser nessa linha de raciocínio. Enfim, só para ficar concreto. Então, o desejo mimético é exatamente esse ciclo. Então, todo o nosso desejo é feito por imitação, não é a gente que escolhe. Porque, por exemplo, por que eu comecei a gravar vídeos no YouTube? Eu podia ter feito, focar em só Instagram, outros tipos de rede social. Porque eu encontrei uma pessoa no YouTube que faz sentido acompanhar, então automaticamente eu imitei a ideia dele de produzir conteúdo no YouTube, porque a longo prazo ele é mais eficiente. Entende esse conceito? Então até fiz algumas anotações aqui para ficar mais contextualizado. Então imagina que o desejo mimético ele fica no centro. E ele é um processo, um ciclo sem fim. Que é basicamente, então o desejo mimético fica no centro, aí tem a parte de observação de desejos ocultos, né, de outra pessoa. Depois dessa observação dos desejos de outra pessoa, você tem a influência inconsciente dessa pessoa que você observou. A partir disso, você deseja o mesmo. E aí, imitação contínua e vira um ciclo sem fim. É claro que aquela história de você é as 3 pessoas, 5 pessoas, eu nunca lembro. Eu sou horrível para ditado popular. Você é 5 pessoas que estão na sua roda, no seu meio. Se torna cada vez mais real porque você começa a desejar os pontos da sua tribo, do seu círculo social. É por isso que geralmente, por exemplo, eu jogo futebol. Então, quando eu estou no ciclo social da galera que joga futebol, o papo é futebol. Então, todo mundo fala sobre futebol, todo mundo deseja melhorar no futebol. Tudo é sobre isso. Se eu estou no meio de um meio social que fala sobre marketing, então o desejo ali é todo mundo sobre marketing.
Então tem o processo de imitação entre eles. E aí tem mais um conceito que é o triângulo do desejo. Também fiz uma anotação que basicamente no topo tem o modelo. Já vou explicar. Então no topo é o modelo, nessa outro ponto aqui é sujeito e nesse outro é objeto. Como assim? Vou dar um exemplo. Então imagina eu, Gabriel, estou produzindo conteúdo aqui no YouTube. E qual que é o meu objetivo? Trazer conhecimento para vocês de forma prática, para poder, né, vocês se conectarem com o meu conteúdo e automaticamente trazer valor. Então imagina que o modelo na ponta, no caso sou eu. No sujeito seria você que está aí do outro lado. E objeto, desse lado que é um produto ou algo do gênero. Já vou explicar. Então o sujeito, que é você, automaticamente, se você se conectar de forma profunda comigo ao longo do tempo, através, né, da minha produção de conteúdo e tudo mais, você provavelmente vai me imitar em alguns pontos. E imitar, eu falo na questão de pensar nos meus valores, nas minhas virtudes, de como eu me comporto, de como eu me explico. Alguma coisa você, se você me segue e acompanha todos os meus vídeos, uma hora ou outra você vai se conectar de forma profunda a ponto de você imitar esse lado meu em algum ponto. E imitar, gente, não é algo negativo. Faz parte do processo. O Gerhard fala, desejo mimético é literalmente você desejar o que o outro deseja. É isso, basicamente. Então, e aí você quer ter o objeto, algo que para você eu sou muito bom. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo mais tangível. Então, vamos supor que você é uma pessoa que quer se comunicar melhor no YouTube. E para você, eu sou uma pessoa que se comunica bem aqui. Então, eu sou o seu modelo. Você quer imitar a minha comunicação para objeto falar melhor, ter uma skill melhor. Então você vê eu como um potencial pessoa para comprar uma solução minha, para estar mais próximo de mim. E esse conhecimento, eu quero que realmente esse vídeo seja um vídeo profundo, que faça você pensar aí por pelo menos alguns dias ou semanas, que isso muda o jogo de tudo. Ou seja, pensando até em construção de marca pessoal. Se eu sou uma pessoa, né, para mim construção de marca pessoal é a repetição de uma linha de raciocínio ao longo do tempo e o máximo que você puder, até isso consolidar na cabeça do seu potencial seguidor, cliente, enfim. Então, se você utiliza o desejo mimético, você potencializa ele, sabendo desse conhecimento, a gente consegue entender tudo mais claro. Então, nosso processo de vendas, nosso processo de conexão com as pessoas se tornam muito mais simples. Por quê? Eu sei que agora, cada vez que eu produzir um novo conteúdo, eu vou estar implementando uma nova ideia na cabeça da pessoa. Então, isso é bem importante você ser ético e você falar coisas que fazem sentido. Tá? Então, é importante a gente que coloca o rosto aqui para gravar, a gente tem que pensar que tem pessoas do outro lado que às vezes, muitas vezes, vê a gente como exemplo. Então, não esqueça de ser ético. Então, a gente tem um poder de influência muito grande. Então imagina que hoje você tem 100, 200 seguidores. Imagina daqui 2, 3, 5 anos você tem 100 mil seguidores. Cara, são 100 mil pessoas te acompanhando. Muitas delas desejando o seu objeto como sujeito e você como modelo. Então o seu poder de influência é muito forte. E aí você pode levar isso para todos os lados da sua vida. Parte profissional, política, parte, enfim, né? Eu não gosto muito de falar sobre esse tipo de conhecimento, mas religião, política, cara, relacionamento interpessoal, vendas, criação de conteúdo. Então é isso. Espero que realmente tenha gostado. Eu vou deixar um conteúdo aqui, uma recomendação bacana sobre como
o que eu venho aprendendo produzindo conteúdo aqui no YouTube, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.